Oi, Sim, ai, agora sim. Aí, tá Pareci. conseguindo me ver, Thaís? Oi, boa Consigo. noite. Oi, Legal, que boa noite. legal. Ai, que bênção, que É, maravilha. Aê, consegui. muito feliz, muito contente de estar aqui com você, minha amada, viu? Muito mesmo. Pois Tá conseguindo é, me ver direito? Tá conseguindo me ver? tô sim, Tá aparecendo o tô meu rosto sim. direito? Tá. Ah, então tá bom. Ah, então, que maravilha. Então, né, essa nova proposta aí de voltar mais para a área da educação, né, da aprendizagem da criança, é, relação pais com filhos, né, professores com alunos também. E assim, eu quis trazer você porque eu sei que a sua vivência, né, da sua peleja aí como mãe, como esposa, né, os seus filhos, eu lembro que eles eram pequenininhos, do tamanho dos meus, né, quando a gente se conheceu, né, eu acho que o Pedro tinha 4 anos, era isso? E o Rafa 2, né, É, eles eram bem pequenininhos mesmo, eu lembro que o Rafa falava mascadinho. bastante, né, assim, o Pedro já estava começando ali a desenvolver, né, falando, balbuciando, né, e o Rafa mais falante, né, e você teve, assim, uma descoberta, né, assim, do que poderia ser, né, algo com o Pedro, né, eu gostaria que você pudesse estar, assim, partilhando nesse momento, assim, né, pode ser que chegue mais pessoas, pode ser que não, Thaís, então a gente vai continuar assim mesmo, porque depois vai ficar salvo, viu? Não Tá certo. preocupa, porque é uma coisa nova, né? Não, É, geralmente não tem muita em gente primeiro mesmo. lugar, obrigada, já te parabenizo por esse projeto, porque é uma coisa que vem do coração de Obrigada. Deus, né? É a questão da educação no lar, né? É aquilo que Deus tem nos pedido muito isso, e principalmente nos tempos atuais, que a família tem sido atacada, né, de todos os lados e É muitas verdade. vezes pelo fato do dia a dia da rotina acaba que a gente, né, pode, se a gente não se atentar, passa despercebido o verdadeiro sentido a que Deus nos trouxe. É, o dor da maternidade, para mim, sempre foi, assim, uma graça muito grande de Deus, né, já. Sempre desejei, né, ser mãe, sempre gostei de criança desde pequena, cuidei dos primos, cuidei dos sobrinhos, né, e sempre Também gostei cuidei. muito de criança. Cuidei do irmão. É, e foi assim, quando Deus me deu os meus, né, a gente passou por um momento assim, e no meu casamento inicialmente teve que ser um pouco à distância, né, por questões de trabalho mesmo, do meu esposo e do meu trabalho. E quando logo no ano da gravidez do meu primeiro filho, né, me apresentar primeiro, né, eu sou Fica à casada. vontade. A gente sempre esquece que nem todo mundo que está aqui sabe da vida da gente, né? A gente às vezes acha que É todo verdade. mundo já sabe, já conhece nossa história, mas eu acredito que isso, você falou, não sabemos se muita gente vai assistir, mas talvez isso vai chegar a muitas pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história. Isso. Eu sou Thaís, né, tenho 37 anos, sou enfermeira de formação e mãe de profissão. Há 12 anos, né, só do lar, cuidando dos meus filhos exclusivamente. Na área da saúde, né, Thaís, também. Sou enfermeira, né, de formação. Eu atuei aí na área de enfermagem por quase 4 anos e quando eu tive meu segundo filho, foi quando eu cheguei num ponto que eu não consegui mais, né, voltar para o mercado de trabalho. E quando eu tive meu segundo filho, vivendo
Hoje eu tenho três filhos, né? O Pedro de 14 anos, o Como eu, Rafa, né? Estamos três meninos empatadas. também. Estamos quites, como você falou, estamos quites. Estamos quites. Três meninos também. O Pedro de 14, o Rafa de 12 e o Samuca, que acabou de fazer 10 anos, né? Meu caçula. Então, Então, já estou cheia de rapazes em casa já já. na pré-adolescência, outra fase, né? Totalmente diferente Já é também, né? outra fase, Outros já desafios. outros desafios. E aí, assim, voltando à história, a questão da maternidade, quando eu tive que parar de trabalhar, né? Quando eu tive meu segundo filho, né? Eu tive que mudar de cidade para ficar perto do meu esposo, para que os meninos pudessem crescer, né? Junto com o pai. A gente vivia numa realidade de trabalho totalmente diferente. Ele da área do agro, né? E eu da área da saúde. E lá onde eu atuava, onde eu tinha o meu concurso, ficava meio longe, né? De onde ele atuava. Então, assim, para a Muito gente no início cantinho, foi né? bem complicado, né? A gente teve essa dificuldade de distância num período de quase 2 anos, né? E foi Muito bem tempo. complicado, né? Assim, as mães que são, assim, na verdade, eu passei por um tempo quase que solo, né? Na prática, de mãe, mas, assim, e eu admiro muito essas mães hoje que, né? Tem, assim, e muitas desempenham muito bem seu papel, né? Mesmo sendo mãe solo. E eu passei esse período sendo, né, mais ou menos dessa forma. A gente se via muito pouco. Mas depois que eu assumi mesmo, né, o chamado de Deus, né, para ficar exclusivamente com os meninos, foi quando eu vim aqui para Luiz Eduardo, né? Eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Foi E que ano que foi, você mudou para cá? eu mudei para cá em 2010. 2010. Ah, 2010. O Rafa estava acho que com um pouco mais de 40 dias nascido, né? nossa. E na época eu peguei uma licença maternidade para vir para cá, né? E mais o projeto de Deus já estava traçado, né? De eu ficar aqui. Depois que eu peguei a licença maternidade, eu entrei com a licença por interesse particular de 2 anos, me afastei do concurso por 2 anos. E quando já estava quase terminando esse período aí de 2 anos de licença, eu fui na época que começou, né, a investigação e o diagnóstico do meu filho Pedro, que tem autismo, né? Na época começou-se um questionamento por causa de atraso de fala dele, né, na época. Na época eu já tinha o Rafa, né, o meu filho do meio, e eu estava grávida do Samuel nesse período aí, né? E na época também meu esposo estava trabalhando e estudando. Foi Muita assim, luta. muita luta, mas eu estava, né? Quando a gente está na caminhada e a gente tem Deus, a gente tem uma graça, uma força sobrenatural e Verdade. a gente consegue aí fazer aquilo que Deus nos deu como missão, né? Porque maternidade para mim é missão. Missão, ser mãe, né? Deus deu a capacidade, né? E quando a gente descobriu o diagnóstico do Pedro, né? Inicialmente, como algumas mães já devem entender, você também que é professora, né, Jaque? Sabe, assim, você acompanha muitas É mães que sempre informação, né? É, um, é, recebem um um, diagnóstico. é uma É área uma, muito difícil, muito complicada. Daí está sempre a gente estudando. passa por um processo, assim, quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, a gente passa, é um filho especial, a gente passa por um processo que a gente chama processo de luto, né? E porque a gente faz, quando a gente engravida, a gente faz planos para o nosso filho, né?
a gente faz planos, a gente faz projetos para ele. Na verdade, né, não são nossos sonhos, nossos projetos, e na verdade são sonhos dos projetos de Deus, muitas vezes a gente não entende. E quando a gente é mãe de criança especial, a gente vive muito isso, de confiar nos projetos de Deus. E quando a gente confia nos projetos de Deus, a gente vive mais em paz. Mas é um processo, né, que a gente passa. Né? Eu passei por esse processo aí, né, e a gente foi se adaptando, né, e estamos aí há 12 anos. Hoje, o Pedro, né, eu com terapias e todo o tratamento, né, que ele recebeu, que a gente foi estudando, né? Apesar de eu estar em casa, eu continuei estudando e buscando conhecimento na área do autismo, né? E graças a Deus, né? Com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus vai dando, o Espírito Santo vai dando, a gente vai, Deus vai encaminhando a gente, sabe? Deus vai Aqui dando para a gente sabedoria, Deus vai mostrando o caminho e assim tivemos muitos erros aí nessa caminhada, sabe? Muitas vezes a gente fica meio perdida aí no meio do faz parte, caminho, né? fica perdido, porque é uma coisa, a questão do autismo é uma coisa muito nova. Agora você imagina há 10 anos atrás, como Assim, o que bom não é que era. aqui em Luiz Eduardo tem um projeto, né? Que Hoje ampara, tem. né? Hoje Ó, tem, graças hoje a tem um Deus, projeto, dá um mas suporte há muito 10 bom, anos né? atrás era assim meio desbravador. Meio desbravador a questão do autismo, era Imagino. coisa muito nova, até para a área médica. Tanto que quando a gente foi atrás do diagnóstico do Pedro, ele estava com 2 anos e pouco e ele não falava como as crianças da idade dele. Ele teve um atraso na fala, quer dizer, 2 anos e pouco a criança já está falando frases com contexto, né, já dialoga normal. E Pedro, ele falava com uma criança de 1 ano, né, falava palavrinhas, algumas frases, mas às vezes muito desconexa, né, e assim a gente percebeu. Na época, a pediatra falou para a gente que, por conta do irmão ter nascido com ele bem bebezinho, ele pode ter regredido, tal, né? Mas, assim, naquela época era esse pensamento médico. Hoje já não é assim. Hoje, com tantos estudos, né, e coisas que foi aprofundando na área do autismo, hoje os profissionais já conseguem identificar o atraso na criança com meses. Com meses, o atraso em Assim, a desenvolvimento. questão do olhar do bebê, né? De A conseguir gente já ver. tem acesso a marcos do desenvolvimento da criança que antes a gente não tinha. Hoje tem essas informações aí para quem quiser na internet, né, no Instagram, quantos Instagrams aí que falam sobre o assunto, sobre autismo. Mas naquela época era tudo muito novo, né, até para a área médica, né? Mas assim, graças a Deus, hoje a gente está aí num caminho já assim de evolução, né? O tratamento do Pedro hoje, e nós estamos tratando ele na área integrativa, é uma área que trata através da alimentação e suplementação, Muito bom, muito bom. da alimentação e suplementação. Deus abençoe. Vai pedir bênção para dormir. Agora é a cantiga da bênção para dormir. Boa noite. E aí, ele, Os meus estão ali ele também, o hoje pai está colocando. O serviço dos pais hoje. é a vida da gente, né? É, Por conta deles. Mas, assim, hoje e é uma área que, assim, que eu tô gostando muito, sabe, já que é uma coisa que a gente tem no dia a dia da gente e a gente consegue aplicar, né? Dá trabalho, sim, dá, porque você você é cuidar muito da cuidadoso, alimentação né? hoje, Eu vejo você assim que cuidar da você. alimentação, tirar industrializado, né? O que que eu tirei da alimentação dele? Logo no início do tratamento do autismo,
né, foi o leite e o glúten, o trigo, né? Porque estudos já, olha aí o Oh, seu. olha lá que tá com o papai. Tem um aqui. Estudos Um já sumiu. comprovam, né, que o organismo do autista não é só a questão neurológica deles que não consegue processar. O sistema digestivo dele, do autista, ele não consegue processar o Tudo alimento a ver. como uma pessoa normal. Ele não consegue digerir. O intestino dele não funciona como o de uma pessoa normal. Então, assim, a alimentação dele tem que ser diferente. E a alimentação, ela influencia completamente no comportamento de qualquer pessoa. De qualquer É pessoa. verdade. E Tanto, hoje, como é que eles estão? Hoje eles continuam da mesma forma ou já deu uma evoluída a questão da alimentação? Porque eu lembro que um parece que podia com batata, outro com soja. Como é que era era, esse era, não, problema? no início era uma dieta de rodízio que eu fazia com ele, né? Era uma. Descobrindo. Isso. Deus te abençoe. É, era uma dieta de rodízio, né? Porque quando a gente descobriu o autismo, aí eles adoeciam muito, tinha imunidade muito baixa. E assim, viviam gripados, reação alérgica, respiratória, diarreia, né? Tinha muita dor de barriga. E aí a gente começou a pesquisar a questão de alergias, né? E aí a gente Sim. conseguiu um tratamento na dieta de rodízio na época. Foi assim uma coisa que ajudou Interessante. bastante. Só que agora a gente está numa dieta que chama dieta GAPS, que a dieta GAPS ela trata a questão psicológica através da alimentação mais natural possível e usando muita proteína na alimentação e com pouco carboidrato. E aí eles estão nesse tipo de dieta e sem açúcar, né? E E assim, porque O Rafa também desenvolveu alergia? Não, só os meninos. não, o Rafa muito pouco. Foi bem pouco, assim, a questão da alergia dele, mas, assim, com a dieta dos irmãos, né, a gente já começou a cuidar também Tudo da junto. questão da alimentação dele. E aí, ele não teve muitos prejuízos, não, né? Nossa, que bom. Eu Mas, lembro, assim, a Thaís, gente... uma vez eu fui te visitar, você estava com eles pequenininhos ainda, né? Eu acho que eu nem era casada ainda, não era casada. E aí, eu lembro do Rafa com 2 aninhos e o Pedro com 4, né? E aí o Rafa falava, Pedro, cuidado, você vai cair. Ele falava assim, tudo, né? E o Pedro, assim, né, babuceando. Eu achava um máximo, assim, nossa, que incrível, né? E aí foi que você já tava desconfiada, já estava querendo, Nessa né? época Começou o processo ali, né? já estava no processo já de diagnóstico já do Interessante. Pedro, né? Já estava já quase fechando na época o diagnóstico dele. Demorou um tempo, né? Porque assim, ficou naquela fase muito de passa de um profissional para o outro, né? Aí um profissional avalia, aí o fono avalia, aí o psicopedagogo avalia, né? Hoje ainda é esse processo, e é o Todos têm que processo passar certo a também, se né? fazer. De certa forma, tem que passar por todos ali, Tem, um vai tem. ajudando o É outro, o né? certo, é o certo, é o certo, porque cada fase, né, exige, assim, uma certa, uma análise, né, de cada profissional, de cada coisa, né? Porque nenhum autista é igual. Eu tenho, é, é, depois de algum tempo que o Pedro foi diagnosticado com autismo, aí eu convivendo com o autista, eu comecei a perceber também que o Samuel, o mais novo, o caçula, que ele também tinha alguns atrasos. E como o Samuel, ele era muito diferente do Pedro, só que como eu convivia, como eu estava em casa diretamente com eles, eu Sim. consegui perceber um atraso nele. Ele era diferente do Pedro, mas ele tinha alguns atrasos. E aí muitas pessoas me questionavam, não, mas não é isso não. Mas mãe, a gente que é mãe, a gente sabe, né, Sim.
que tem alguma coisa. A gente sempre sabe quando algo não, não é correto, não É precisa ser verdade. avaliado, né? Mãe, quando a mãe Isso fala, mesmo. ela sempre, né? Nunca é exagero, a mãe sempre, ela sempre vê além. E aí, assim, o Samuel passou também por todo esse processo, né? Na época foi muito difícil o diagnóstico dele, porque o autismo dele é o autismo leve, É então é mais o leve. mais difícil de diagnosticar. O Asperger, no caso, né? O Asperger. Então é um tipo de autismo mais difícil de diagnosticar que tem, porque assim, ele muitas vezes ele passa despercebido. Sim, Ele muito passa engraçado, por, porque foi o Pedro, aí pula o Rafa, né? e Pulou o aí Rafa, e aí veio pro Samuca, mas o Samuca bem mais tranquilo, mais o de Samuca é leve. mais tranquilo, né? Porque, assim, na verdade, não existe nenhum autista igual. Todos é. Tanto que hoje o autismo ele é chamado como o transtorno do espectro autista, né? Isso. Porque são muitas diferenças de um para o outro, muitos graus diferentes um São, do outro, é, que se torna um espectro, né? na Não verdade, fica fora todos nós, se a gente for pensar bem, né, Thaís, todos nós temos alguma coisinha, né? Ninguém é 100%, né? Todos nós temos, sei lá, alguma é, descalculia, alguma coisa. é, Eu mesma penso sim. que eu seja de matemática, uma descalculiazinha assim, fina. Cada Cada um um tem de nós, alguma coisinha, nós temos né? dificuldade em alguma coisa, né, Jack? É Mas, muito assim, interessante. a Eu gente que é fico, mãe, a gente você sempre já, vê. é verdade, é isso mesmo. Eu, exatamente isso já estava bem encaminhado mesmo. É, essa questão, você falou, né, que vocês chegaram, como foi. Eu gostaria de perguntar para ti, assim, é, que você já falou da questão da alimentação também, né? Eu até tinha Uhum. colocado. Assim, qual para você, assim, qual seria a, né, assim, para que todos vejam também, né? Qual seria, assim, a importância, né, da aprendizagem para você, assim, é, na família, né, hoje, porque a gente sabe que se perdeu muita coisa, né? O que poderia estar fazendo para estar voltando algumas coisas que não se tem mais, né? Tanto na família quanto na escola, né? A gente sabe que a escola hoje também está assim, deixando muito a desejar, né? Por mais que os professores sejam formados, né? A gente sabe que tem toda uma questão por trás, né? Uma questão ideológica por trás também. Né? Então, já que é o que eu sempre falo, né? E o que eu acho muito relevante esse trabalho, esse projeto que você está fazendo, porque traz para nós a conscientização, para quem não tem, uma coisa que já é nossa, que que Deus nos deu essa capacidade, essa autoridade de educar os nossos filhos. Se Deus nos deu, é porque Ele nos deu a capacidade de educar. Às vezes a gente escuta muito da boca de muitas mães. Eu não sei como fazer, né? Eu não consigo. Às vezes é mãe com criança de 1 ano, 2 anos, e já diz assim que já se fada ao fracasso na educação Como dos assim filhos. você não consegue, né? Como assim você não consegue, né? É porque, assim, na verdade, assim, existem muitas coisas na história da gente que muitas vezes precisa ser curado, né? Questão emocional. Ninguém nasceu sabendo. Eu hoje, assim, quando eu lembro, assim, falando, né, da minha experiência de filho, né, quando eu tinha por volta de 7 anos, por aí, minha mãe é, casou muito nova, teve um filho um atrás do outro, e acho que quando eu completei 7 anos, eu era a caçula mais nova, ela falou, não, agora eu vou voltar a estudar. Então, assim, eu perdi muito o contato com a minha mãe. Minha mãe trabalhava, estudava de manhã
e trabalhava à tarde e à noite, né? Então, assim, quebrou, assim, um pouco esse ciclo, sabe? E assim, você foi mãe assim, quantos anos, Thaís? Eu fui mãe com 23 Idade, anos. 20, vinte e É, três 23 Uma anos. idade boa, né? Não tão nova, É, não tão, né? é, fui mãe nova, graças a Deus. Hoje eu agradeço a Deus. Eu ainda cheguei a ser, eu fui mãe com 27 anos, né? Já bastante, Mais já uma é quase escadinha, né, 30. Jack? É, tô Uma amando, escadinha. né? Assim, no início, a gente, assim, eu mesma falando de mim, né? No início, eu não queria de jeito nenhum, né? Eu falava, fazendo até uma cruz. Não, Deus que me livre. Deus que me livre de menino. Nossa, mas depois, assim, é incrível. A gente se apaixona de uma tal forma, a gente É, percebe que a gente é não um amou amor, nada, né? né? Que, É assim, um amor, nossa, como assim, nós somos e é o mesquinhos, que eu né? ia falar, né? Apesar de eu ter passado por essa, assim, por esse distanciamento da minha mãe, numa idade de 7 anos, né? A gente já nasce com esse dom de ser mãe. O amor de mãe, o dom de ser mãe. Mesmo que a gente tenha perdido muitas vezes esse contato mesmo com a mãe, nós mulheres, nós nascemos com esse dom, né? Eu lembro da minha mãe até brincar, assim, né? Que ela ficava admirada, ela é muito brincalhona, e ela falava assim, quando ela via uma criança uma criança sempre, a menininha sempre brinca com o bebê, né? Então, assim, isso já é uma coisa automática que já vem da nossa essência, esse desejo de cuidar, né? Essa vontade, esse prazer em cuidar. E minha mãe até brincava, ela falou assim, olha lá a menininha já cuidando do bebê, já tá querendo sofrer, né? Já tá querendo sofrer de Foi pequeno. inculcado, né, na nossa cultura, É, né? sim, Mas isso já está vem. em nós, né? Isso já está em nós. Isso está em nós. Então, assim, eu acredito assim que a gente tem que buscar dentro de nós, né? E quando a gente fala dentro de nós, se existe alguma ferida, alguma falta que assim, que eu senti muita falta e essa ferida, eu busquei em Deus, né? Dessa falta da minha mãe, desse distanciamento da minha mãe, foi necessário na época, foi, mas assim, existia uma ruptura, né, da minha relação com a minha mãe, que isso eu encontrei em Deus, né? Com a busca de Deus, com o meu encontro com Nossa Senhora, né? Que é assim, para mim, a minha mãe, para mim, minha mãe aqui na Terra, para mim ela é uma referência de mãe, porque apesar das dificuldades que ela viveu, ela nos criou, ela nos deu valores, que hoje fez o que nós somos. Somos uma família de 4 irmãos, né? 2 homens, 2 mulheres. E são Eu ia te coisas que a gente perguntar. recebe de mãe, né? Recebe de mãe esses valores, mesmo que às vezes, hoje a gente vê a realidade de mães que precisam trabalhar, já que a gente está falando aqui da minha realidade, que eu fiquei em casa, mas muitas vezes o que eu estava pensando e o que assim é muito relevante falar Cada um é a tem sua questão história, né? Cada um É tem a sua questão, o que é vivência, né? relevante Porém, falar, apesar de eu estar em casa, e muitas mães às vezes, e eu também, chegou uma época que a gente vai, mesmo dentro de casa, a gente vai entrando numa rotina tão viciante, sabe? De fazedora das coisas, de cuidar das coisas, e a gente pode acabar esquecendo de cuidar das pessoas. é verdade. Cuidamos das coisas das pessoas e esquecemos de cuidar das pessoas. E Isso a gente entra até na questão da virtude da ordem, né? Eu estava vendo isso muito isso, interessante, né? Você é, acaba, desculpa, só te, não pode não fuja aí o seu pensamento, mas assim, achei interessante porque eu vi uma live um dia de uma dessas que a gente segue aí, né, nessas irmãs católicas, ela falando, né, que às vezes a pessoa ela é organizada, mas ela não é assim, ela não tem aquela virtude da ordem, de você, tipo, deixar ali. O menino começou a chorar, você isso, largou tudo para cuidar daquela criança, porque a isso. necessidade agora é a É a criança, né? prioridade, né? Aí tem É a hora que, prioridade. não, eu vou fazer porque eu tenho que Eu fazer tenho que aquilo, fazer. né? E aí a criança E aí fica a lá, gente buá, se acabando.
né? E, e a gente tem que tomar muito cuidado. E, assim, porque, assim, às vezes, até dentro de casa, nós temos muitas obrigações, mas a nossa prioridade sempre tem que ser eles. Sempre tem que ser o bem-estar dos nossos filhos, não deixar passar. E é importante falar também sobre o tempo de qualidade, né? Porque nós estamos em casa, mas às vezes, por achar que a gente está em casa, né, nós temos também nossas obrigações. Eu também estudo, eu tenho meu tempo de estudo, de buscar conhecimento para o tratamento deles, né? Hoje eu estou estudando muito essa questão da área comportamental, estudo muito a questão de alimentação. Então, assim, é um tempo para cada coisa. Mas o Verdade. tempo que a gente precisa dar para eles precisa ser um tempo de qualidade, né? E as mães que trabalham fora, né? Às vezes, muitas vezes, eu quando eu trabalhava fora, às vezes a gente fica com aquele sentimento, né? De que a gente está abandonando aquele sentimento, né? Eu Mas se a mãe tive, tiver aquele tempo de qualidade, né? Mesmo trabalhando fora, se quando ela chega em casa, ela dá aquele tempo de da qualidade para o atenção, ter com filho, o filho, né? aí esse tempo não vai ser perdido, né? Tem coisas que a gente tem que passar. Eu, por exemplo, eu passei 2 anos tendo que trabalhar fora e tendo que deixar meu filho com babá. Foi um tempo que eu precisei passar, né? Mas é um tempo que eu precisei passar, né? E só que quando eu estava com meu filho, eu estava com meu filho. Era aquele tempo de qualidade. Então a gente tem que dosar, saber ordenar, igual você falou, né? Ordenar todas as coisas, sempre dando prioridade a eles. E hoje o que assim, já que ninguém nasce sabendo ser mãe, eu sempre digo, isso devia ter uma faculdade que ensinasse a A gente a ser gente mãe, erra né? muito mais do que acerta, né, Tem, Thaís? A gente está sempre tem errando para depois faculdade aprender, fazer as hoje, coisas direito. mas só que hoje na internet, né? A gente busca muito na internet. Tem muitos cursos, né, eventos online que falam sobre a educação, né? E assim, a educação é preciso a gente também olhar a educação voltada para aquilo que Deus né? Ele planejou, ele sonhou para nossas famílias. E a gente tem que sempre buscar também essas pessoas que são, né, referências, né? Pessoas cristãs, né? Pessoas que falam, buscam a palavra. Então, assim, todas essas coisas assim, são os caminhos, sabe, que a gente busca. Ninguém nasceu sabendo ser mãe, mas a gente encontra, Deus dá sabedoria e a gente hoje tem ferramentas que a gente pode buscar, né? Estudos, livros que a gente pode buscar para que a gente possa cada dia mais fazer o nosso papel de mãe assim mais efetivo, né? Verdade. Isso é muito importante, né? A questão de estudar também, né? Ler livros, Uhum, livros que nos ajudem, né? Livros espirituais, né? Você estava falando sim, aí sobre a questão, né? De sair, a mães que saem, né? Para trabalhar. Eu vivi muito isso, principalmente com o meu primeiro, né? Quer dizer, eu vivi com o meu primeiro, com os meninos. Eu, graças a Deus, é, pela graça divina, eu consegui ficar em casa a partir da pandemia, né? Assim, foi, nossa, meu Deus do céu. Você fica em casa e você descobre quanto que é bom, né? Você ficar com seus filhos. E assim, eu desenvolvi, Thaís, aquela síndrome, né? O pessoal fala, uns falam burnout, né? Burnout, sei lá como é que eles falam. É esse nome aí, burnout. uhum. E você, é uma síndrome que você fica se sentindo culpada, né? Você Por fica ter que sair. você trabalha e você não dá o seu melhor ali. Aí você vai para casa, você também não dá o seu melhor, porque você fica ali dividida. Você não sabe se você está sendo uma É, boa mãe ou não, né? Fiz até é, tratamento, fui psicólogo e tudo mais. Por conta disso, eu chorava, né? Eu queria levar o menino comigo para o trabalho e chegava lá a diretora, não, você não pode trazer ele. Você tem que deixar ele com alguém. Eu sabia que tinha que deixar, mas eu queria ficar com meu filho. Então, assim, a é, gente, mãe, é muito complicado essa questão de dividir, né, esse tempo. Tem que ser, assim, uma coisa, tem que ser, buscar muito em Deus, né, para você é, ter um equilíbrio, né? Outra sim. virtude, né, a temperança, né, você saber separar as coisas, né?
É. E aí, quando você falou assim, você buscou psicólogo, né? Chegou uma época também, já que assim, que eu estava em casa, e aí, como eu falei, né? Chegou um tempo que meu esposo voltou a estudar, ele não era formado, e aí, com três meninos, né? Ele falou, não, tem que fazer faculdade, né? E eu dei todo o apoio a ele, com três crianças pequenas, ele trabalhava de dia, ele saía de casa de madrugada, e para a fazenda, e da fazenda ele já ia para a faculdade. Chegava em casa às 11 horas da noite, 10 e tanto da noite. E esse período foi bem difícil, sabe? Porque foi um período, assim, do início do tratamento do Pedro. E eu passei, assim, por um tempo, assim, de esgotamento mesmo, físico e mental, sabe? E a gente precisa saber qual é o nosso limite, sabe? Nossa, Respeitar os nossos limites. E, assim, nessa época eu aprendi a respeitar, porque, assim, a gente, quando é mãe, a gente sempre quer dar o melhor para o nosso filho, né? E a gente, às vezes, ultrapassa os limites das nossas forças para conseguir fazer isso. Só que a gente tem que estar bem também, para que a gente possa desempenhar bem o nosso papel. E aí, igual você falou, né? Você buscou o tratamento psicológico, isso é muito importante a gente reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Teve uma época que eu precisei de ajuda, eu precisei, né, buscar orientação, eu precisei cuidar de mim. A gente também tá em casa, cuidar dos filhos, mas em primeiro lugar, você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua saúde, né? Da sua alimentação, priorizar você também, é porque se devagar. você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro É se eu não estou verdade. bem, né? É. E isso Não é não é ser fácil, egoísta, né? Não é ser egoísta, é mas é amar. Porque necessário. É se você totalmente se ama necessário. e se cuida, né? Você reconhece que você precisa se cuidar, você vai desempenhar muito melhor seu papel. É verdade. É isso aí. E assim, para finalizarmos agora, que nós estamos chegando já ao fim, né? Eu não sei nem quantos minutos deu aí, não estou conseguindo ver. Gente, olha, eu tô sem conseguir ver nada aqui. Quem sabe mexer com live depois me ensina, que eu tô voando aqui, procurando saber as coisas, mas tá bom. É, Estamos assim, aprendendo. aprendendo, né? Assim, só para fechar esse momento, Thaís, assim, como é que funciona na tua casa essa questão de oracional, né? Como é que você começa o dia, a parte da rotina aí com os meninos e a parte da oração? Então, assim, a gente tem uma rotina, né? Os meninos têm a rotina de escola cedo, né? A gente levanta, organiza eles para a escola, aí eles saem, aí é aquela mesma cantiga, né? Benção mãe, vai para a escola. Que lindo, Aí né? Pedindo depois, muito. e a gente tem que ensinar, tem que abençoar os Ensinar, nossos filhos, desde, né? desde cedo. Hoje está se perdendo muito isso, né? Essa virtude, essa prática de pedir bênção, né? De querer ser abençoado e os pais de abençoarem, a gente tem que fazer isso todos os dias com os nossos filhos. Verdade. E é muito bonito, porque assim, a gente começa a fazer e depois eles vêm pedir, né? Porque é Já uma coisa que acostuma, se né? torna, Os aqui também estão assim, aprendendo aqui também. De com minha aí avó. depois que a gente leva, o meu esposo leva eles na escola, aí nós dois fazemos nossas orações, né? Nós dois juntos. Às vezes não dá para fazer os dois juntos, às vezes ele tem que sair de lá da escola, já tem que ir. Mas como eu fico mais sozinha de manhã em casa, aí é o tempo que eu vou fazer minhas orações, né? Buscar o silêncio, estudo um pouco, né? Busco conhecimento, algumas coisas, né? Aí eles chegam, almoçam, geralmente à tarde tem uma terapia, tem uma estimulação, tem um reforço, né, dos meninos. Aí eles faz aula de música, treina, teclado e tudo. E aí, 3 horas da tarde, a gente reza o texto da misericórdia, eu e eles, os meninos. A gente já criou essa rotina, né, de assim, às vezes é difícil, né, a gente um outro horário, mas assim, a maioria dos dias da semana a gente tá junto em casa esse horário. Aí a gente criou uma rotina de rezar junto nesse horário.
né? E é Aqui em muito casa bom. nós Assim, começamos o é, terço, né? Tem um é, tempo e continuamos mantendo, estamos é, mantendo, né? O terço em família, graças a Deus, toda noite, que né? bom, É uma que bom. labuta, não é fácil, né? Não Com é essas fácil, não. criancinhas, né? Mas tá indo, né? Um quer correr, o outro quer ir no banheiro, né? Aí É chega a hora desse de jeito. rezar, quer ir no banheiro, quer beber água, é aquela coisa. Mas a gente Desse tem que perseverar, né? Perseverar, e assim, para eles já virou uma rotina, né? Aí quando chega na hora do texto, um já pega a água lá para abençoar, o outro já corre para pegar os remédios para abençoar, então assim é bem que bonitinho, legal. né? É uma rotina que a gente tem em casa, né? E aí o restante do dia às vezes pega para fazer tarefa, né? Eles brincam também, porque criança tem que brincar, né? Se a gente não cuidar, a gente enche a Tá. rotina dos filhos da gente de muitas É. atividades e não deixa eles ser criança. Um dia desse para trás eu vi um estudioso falar que você tem que deixar seu filho uma hora no dia, um tempo no dia, sem ele fazer nada. Nada. Porque Para ele é poder justamente o não estimular fazer nada, o não é, fazer nada é que da surge a brincadeira. criatividade. É isso mesmo. Ele vai inventar alguma coisa, É, né? alguma coisa. Muito A interessante. criatividade, ela surge do nada, porque se você colocar aquela, assim, é uma coisa que eu também aprendi já. Às vezes, assim, a gente tem que ter uma rotina. Só que, assim, às vezes, assim, meu perfil comportamental é estável e conforme, né? Eu sou uma pessoa que sou muito, assim, metódica para as coisas. Aí chegou um tempo que eu fiquei, assim, tão engessada em rotina que eu fiquei bitolada, sabe? Eu não me permitia quebrar uma rotina. Se quebrasse a rotina, eu ficava irritada. Eu não conseguia ter lazer, eu não conseguia, né, aproveitar o meu tempo com eles. Então, assim, é uma coisa que, assim, eu também aprendi. Dá para quebrar a rotina? Vamos quebrar. Vamos sentar, vamos assistir um filme, vamos conversar, né? Fazer alguma outra coisa. Então, assim, rotina temos que ter, claro, para ter organização. Isso é importante para o desenvolvimento da criança e para a organização dele, tanto física, emocional, como cerebral. Porque se você está desorganizado fora, você também fica desorganizado dentro. Principalmente, pro autista, né? Na verdade, todos É, nós para precisamos, qualquer né? pessoa. Para Principalmente as qualquer crianças. pessoa. Só que assim, a gente tem que também ter um tempo de lazer no nosso dia. É igual assim, eu sou enfermeira e hoje eu não falei, mas assim, esse ano eu não atuei muito nessa área, mas eu também, nos 2 últimos anos atrás, eu estava trabalhando com questão de palestras na área da saúde, né? Uma rotina assim meio flexível para mim que deu para eu adaptar mais ou menos na rotina dele. Só que esse ano, como eles já estavam assim naquela fase mais adolescente, pré-adolescente, já exigiu muito mais de mim ficar em casa. Então assim, eu já priorizei mais eles. Mas assim, justamente nas minhas nas palestras, em uma das palestras que eu fazia, né, algumas dicas, né, para a gente fazer em relação a viver bem, viver melhor, é justamente a gente ter um tempo para nós. Você precisa ter um tempo para você, 5 minutos, que seja 5 minutos durante o Poder dia. respirar, né? Você Pelo menos. precisa, 5 minutos por dia, que seja 5 minutos. Você precisa fazer alguma coisa que te faça bem. O que te faz bem? Né? É ouvir uma música, é ler um livro, é assistir um filme, fazer uma oração, fazer uma meditação. Então, 5 minutos por dia, né? Você tem que encontrar esse equilíbrio em você, né? Para que você se sinta bem, porque para todas as outras coisas elas poderem fluir, sabe? Na vida da gente. Muito bom, Thaís. Maravilhoso. Nossa, olha, eu estou honrada, viu, de ter te A recebido honra é por todas minha. essas palavras, né? Palavras abençoadas aí.
Sim, muita experiência, muita bagagem, minha querida, muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Foi, a gente brotou do coração de Deus, porque assim, eu já tinha uma vontade de fazer, tipo assim, gente, uma hora trazer Thaís aqui para estar falando. E assim, eu não sabia se isso ia ser possível, né? Porque eu também tenho assim, eu sou muito tímida, mas assim, como diz, né? Nós não viemos para isso, nós temos que ter, né, a coragem, Ousadia. né? A ousadia A aí para ousadia é poder Deus estar. que dá, né? O Espírito É Santo que dá verdade. ousadia para a gente. Isso É, mesmo. assim, a Jaque vem aí na rotina de três pequenininhos, né? E eu também de três adolescentes aí praticamente. É, a rotina da gente é puxada, não é fácil de ser Pati, mãe, né? 33. mas assim, chega no final do dia, né, já que a gente tem o bate aquele Esgotável. cansaço, Nossa. Assim, a mas gente entrega para Deus, né? A gente aprende, né? É como um sacrifício, né? A vida de uma mãe é uma vida de isso, sacrifício. O que você faz? é, Tem que é entregar. Aí padecer, você é entrega aquele padecer. momento ali que você vê que não tem como. Aquela criança vai precisar de você, você vai ter que estar ajudando, né? O Telzinho mesmo, ele tem, que ele não tem nem 3 anos ainda, né? Ele depende ainda totalmente para tudo. E o outro nem se fala, né? Então, O né? bebezinho, É é. uma labuta. O Mas Thiaguinho é até está igual você. bem ajudante já, ajuda bastante a mamãe já. Aí é muito bonitinho, né? Já pegando a Eles crescem e responsabilidade amadurecem também. muito cuidando dos irmãos. É, Não, o que eu ia falar, assim, apesar da nossa rotina, né, do nosso cansaço, dos nossos afazeres, é muito, assim, é muito gratificante a gente vir aqui falar sobre isso, porque ser mãe não é um fardo, né? É uma graça muito grande. Quantas pessoas desejariam ser mãe e não são, né? Se Deus confiou a nós vidas, é porque Deus acredita em nós, Deus espera de nós, né? E é muito bom saber que Deus conta conosco, né? E quantas pessoas precisam saber disso e precisam escutar isso, né? Por isso é que verdade. muitas vezes, até mesmo no cansaço, né? Até mesmo sem saber muito falar, muito mexer aqui no negócio, Nesse a gente, horário. a Ó, Thaís, gente mas eu tenho faz. certeza que O vai ter um intuito é muito alcance grande. enorme, assim. Na verdade, não é assim para, né, tá aparecendo, é mostrada, né? Mas assim, é um trabalho, é um serviço, né? Uma doação. E eu Uhum. tenho certeza, né? Thaís saiu, deixou o tempo dela, veio aqui, né? Para poder estar, né? Falei, meu Deus, será que ela vai aceitar? Eu fiquei assim, a gente coloca tudo em oração, né? Você ficou daí fazendo suas orações, eu daqui, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu pensei que nem poderia dar certo, porque, né? A primeira vez, mas muito incrível. E vai ser a primeira de muitas, com fé em Deus. E tenho certeza, Thaís, vai ajudar muitas pessoas, o que você falou, né? As mães de crianças especiais, né, com autismo. Porque, assim, também, mães, né, eu sempre falo, assim, para algumas mães que assim, eu atendo como professora, eu falo assim, se a criança foi dada para ti, né? Se Deus te deu essa criança, é porque ela sabe que Deus sabe que você vai cuidar dessa criança, né? Então Deus dá pais especiais, né, para crianças especiais, né? Deus sabe de tudo, né? Deus é Deus. Então, é isso. Muito obrigada, minha querida. Uma boa noite para você, Eu assim, que para sua agradeço. família, Já. assim, abençoada, que seja assim, que Deus possa te abençoar, assim, sempre que você possa sempre estar desenvolvendo essa sua missão de mãe, Amém. esposa, assim, de serva de Deus também. Muito obrigada, minha Amém. querida. Deus abençoe você, né? E que seja muito frutuoso esse seu projeto, né? Já é muito relevante, né? E que Deus te abençoe, te dê força para você Amém. continuar nessa missão, porque é missão, né? E assim, despertar na mãe esse poder que a mãe tem de educar, que hoje a sociedade hoje quer tirar de nós, esse poder que a gente tem, que foi dado por Deus de educar, que foi dado para nós pais. Você trazer isso à luz e com o seu conhecimento, com o seu estudo, trazer isso para a sociedade, né, para nós, família, vai ser
maravilhoso despertar isso aí no coração de cada um. Que Deus Muito obrigada, abençoe. Thaís. Amém. Obrigada aí, pessoal, que ficaram aí assistindo a gente. Todo mundo que entrou. Entrou muita gente, viu, gente? Muita gente mesmo. Damiane, Obrigada, gente. o Boa noite. Anderson. Boa noite aí, Cris, galera aí, todo mundo. Não vou conseguir falar todo mundo, o nome de todo mundo, mas muito obrigada a todo mundo aí, viu, pessoal? Elisa, Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até Tchau, Thaís. mais. Até mais, até Tchau, mais. Muito tchau. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Thaís. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.